Capítulo 9. A iniciativa Yasuni-ITT. A difícil construção da utopia. Os sensatos se adaptam ao mundo em que vivem. Os insensatos pretendem que o mundo se adapte a eles. Portanto, as mudanças se devem aos insensatos. George Bernard Shaw. O Equador surpreendeu o mundo em 2007 quando propôs deixar no subsolo do Parque Nacional Yasuni, em plena Amazônia, um significativo volume de petróleo. Este projeto, conhecido como Iniciativa Yasuni-ITT, surgido no seio da sociedade civil, não conseguiu consolidar-se nas esferas oficiais devido às inconsistências e contradições do governo equatoriano. Também pesou a insensibilidade dos governos dos países mais poderosos que não quiseram assumir suas responsabilidades. Não é verdade que a iniciativa se adiantou aos tempos e não foi compreendida, como disse o presidente equatoriano ao abandoná-la. Na realidade, quem não compreendeu e não esteve à altura do desafio proposto ao mundo pela sociedade equatoriana foi o próprio presidente da República. Por isso, tampouco é verdade a ladainha de que o mundo falhou conosco, pois o governo equatoriano não conseguiu estruturar uma potente e coerente estratégia para cristalizar essa utopia. Subtítulo: Uma proposta forjada na resistência. Romper tradições e mitos será uma tarefa complexa. O apelo ao realismo freia as mudanças. Por isso, a ideia de não explorar petróleo nos campos de Ixinpó, Tombococha e Tiputini, em troca de uma contribuição financeira internacional, provocou estupor e muitas resistências em setores do poder. Em um país viciado em petróleo, a proposta de não extraí-lo parecia uma completa insanidade. Nos poderosos círculos petroleiros internacionais, a ideia foi vista com ceticismo e depois passou a ser combatida. O mais surpreendente é que essa loucura foi angariando adeptos e força na sociedade civil dentro e fora do Equador. A iniciativa Yasuni-ITT foi se construindo pouco a pouco nos movimentos sociais, muito tempo antes de que fosse adotada pelo presidente equatoriano no começo de 2007. Essa ideia, apresentada por mim no final de dezembro de 2006, a equipe que venceria as eleições não tem dono. É uma proposta de construção coletiva. Com certeza, a ideia primigênia de suspender a atividade petrolífera surgiu na cabeça de quem sofria com a ação das companhias petrolíferas na Amazônia. A resistência das comunidades amazônicas prosperou até materializar-se em uma queixa jurídica de transcendência internacional. É conhecido o processo do século, conduzido pelas comunidades indígenas e camponesas afetadas pelas atividades petrolíferas da empresa norte-americana Chevron Texaco, no Nordeste equatoriano. Este processo, que se iniciou em 1993, independentemente de seu resultado, estabelece um precedente ao colocar no banco dos réus uma das petrolíferas mais poderosas do planeta. Em outro lugar da Amazônia, a resistência da comunidade Quichua de Sarayacu, na província de Pastaza, conseguiu impedir a atividade da Argentina Companhia General de Combustíveis, CGC, no Bloco 23. Foi um grande triunfo, ainda mais considerando que a empresa recebia respaldo armado do Estado. A comunidade, que contou com uma ativa solidariedade internacional, alcançou um histórico pronunciamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em julho de 2004 ditou uma série de medidas provisórias a favor do povo indígena de Sarayaco. Na primeira metade de 2007, o governo equatoriano, por meio do Ministério de Energia e Minas, por fim acatou essa resolução. No entanto, pouco tempo depois, voltaram a aparecer ameaças sobre Sarayaco. Na renegociação do contrato do Bloco 10, celebrado em novembro de 2010, as autoridades entregaram à empresa italiana Agip, novamente sem consulta prévia à comunidade,
uma porção do Bloco 23 que afeta o território de vários povos indígenas amazônicos. A partir dessa realidade, ao longo do tempo, e nutrindo-se de um duro processo de resistência contra a atividade petrolífera e elaborando alternativas, foi-se construindo a tese de uma moratória à extração de petróleo na região centro-sul amazônica equatoriana. A ideia seria a matriz da iniciativa Yasuni-TT. Formulada em diversos espaços e fóruns, a moratória se traduziu no livro El Equador, Post Petroleiro, publicado em 2000. 3 anos mais tarde, foi apresentada formalmente ao Ministério do Ambiente por várias fundações ecologistas. Pouco antes, em 2001, setores da sociedade civil propuseram um acordo histórico com credores internacionais para suspender os juros da dívida externa equatoriana em troca da conservação da Amazônia, proposta condizente com as queixas da dívida ecológica em que os países ricos aparecem como devedores. Em junho de 2005, quando o governo da época havia resolvido explorar o petróleo Yasuni-TT, a ONG Oil Watch publicou o documento Un llamado ecológico para la conservación, el clima y los derechos, apresentando a proposta de deixar a reserva intocada em troca de uma compensação financeira. O texto circulou na primeira reunião em Montecatini, Itália. Posteriormente, incorporou-se a tese do livro Assalto ao Paraíso, Empresas Petroleiras em Áreas Protegidas, editado pela mesma organização em 2006. Todas essas propostas e iniciativas foram preparando o terreno para que a tese da moratória petrolífera no centro-sul da Amazônia equatoriana entrasse com força na vida política nacional. Assim, em um momento histórico em que se consolidaram as longas e complexas lutas surgidas em diversos setores da sociedade, a moratória passou a fazer parte do plano do governo 2007-2011 do partido do primeiro mandato do presidente Rafael Correa. No entanto, a medida seria descartada após a decisão do governo de impulsionar o 11º leilão de blocos de exploração petrolífera na região. Subtítulo: Os potentes objetivos da iniciativa Yasuni-TT. A iniciativa Yasuni-TT, independentemente da força dos diferentes argumentos com que se sustentou durante mais de 6 anos, tem um objetivo central: não explorar o petróleo de 3 reservas do ITT ou Bloco 43, localizadas dentro do Parque Nacional Yasuni, em seu extremo oriental. Estas reservas são a Ispingo, localizada ao sul do bloco, uma parte importante está dentro da zona intangível, o Tambococha, na parte central, e o Tiputini, no extremo norte do bloco, com uma parte fora do parque. O ITT é uma espécie de corredor entre o Yasuni e a zona intangível, Cuiabeno e Muya. De um grande território contínuo, esta região do nordeste da Amazônia equatoriana passou a constituir-se em uma série de pedaços sobre os quais diferentes atores tiveram e têm controle. O que um dia foi território exclusivo de povos indígenas teve de enfrentar a intervenção de missões religiosas, empresas petrolíferas e também, em menor grau, do Estado. Em suma, para a configuração atual do território, exerceram papel determinante as igrejas evangélica e católica, os militares, as petrolíferas e outros empreendimentos. Todos esses atores, de diversas maneiras e com diversos matizes, deixaram marcas em um território onde viviam e ainda vivem populações indígenas. Grande parte de seus esforços atenderam às demandas do extrativismo, particularmente o petróleo. Há que levar em conta que a Amazônia equatoriana foi explorada por décadas. Como consequência dessa atividade, os povos indígenas em isolamento voluntário se distanciaram das regiões de exploração e atualmente se encontram nas últimas zonas de floresta intocada.
em uma área cada vez mais reduzida que vem perdendo aceleradamente sua verdadeira riqueza, a biodiversidade, a população indígena se concentrou e cresceu. Isto explica por que cada vez mais se opõe a essas atividades. Levando em conta essa complexa realidade, a iniciativa Yasuni TT se baseou em 4 pilares: proteger o território e, com isso, a vida dos povos indígenas em isolamento voluntário, conservar uma concentração de biodiversidade inigualável em todo o planeta, a maior registrada pelos cientistas até o momento, cuidar do clima global, mantendo represada no subsolo uma significativa quantidade de petróleo, evitando a emissão de 410 milhões de toneladas de CO2 e dar um primeiro passo no Equador para uma transição pós-petrolífera, o que teria um efeito demonstração em outras latitudes. Com um 5º pilar, poderíamos assumir a possibilidade de encontrar coletivamente, como humanidade, respostas concretas aos graves problemas mundiais derivados das mudanças climáticas, provocadas pelo próprio ser humano e exacerbadas especialmente nesta última fase de expansão global do capital. Ao manter inexploradas as reservas do Yasuni TT, o Equador esperava, em contrapartida, uma contribuição financeira da comunidade internacional, que deveria assumir sua responsabilidade compartilhada e diferenciada em função dos muitos níveis de destruição ambiental provocada pelas diversas sociedades no planeta, particularmente pelas mais opulentas. Não se tratava de uma vulgar compensação para seguir forçando o desenvolvimentismo, como entendeu o governo equatoriano. Esta iniciativa se insere na construção do bem-viver, que não é uma simples proposta de desenvolvimento alternativo, mas, como já vimos, uma alternativa ao desenvolvimento. Subtítulo: Uma caminhada cheia de contradições. Foi extremamente sinuoso o caminho percorrido pela iniciativa dentro do Equador. No início, a proposta de deixar o petróleo debaixo da floresta, nascida da sociedade civil antes de 2007, foi promovida dentro do governo pelo ministro de Energia e Minas. Sua posição chocou-se com a decisão do presidente executivo da estatal Petroequador, que estava empenhado em extrair petróleo do Yasuni TT o mais rápido possível. Este enfrentamento se dirimiu com a intervenção do presidente da República na diretoria da empresa em março de 2007. Ali propôs como primeira opção deixar o petróleo intocado. Extraí-lo tornou-se um plano B. Desde então permaneceu latente, com diversos graus de intensidade, a luta entre essas duas opções. Em 18 de abril de 2007, o governo, por meio de seu presidente e por iniciativa do Ministério de Energia e Minas, expediu a política de proteção aos povos em isolamento voluntário. Em 5 de junho, apresentou-se oficialmente a iniciativa Yasuni TT no Palácio Presidencial. E em 14 de junho, o Ministério definiu o cenário para a ação na Agenda Energética 2007 a 2011. No documento ficaram registradas as duas opções em relação ao ITT e explicitados os conteúdos e alcances da iniciativa. Posteriormente, em uma etapa de contínuos altos e baixos, a iniciativa experimentaria alguns momentos extraordinários e outros de crescente dúvida. O presidente equatoriano, ao apresentar a possibilidade de proteger a Amazônia para evitar um impacto ainda maior sobre o meio ambiente global, colheu aplausos nas Nações Unidas, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no Fórum Social Mundial e em outras cúpulas internacionais.
Caberia destacar o apoio recebido pela iniciativa na Alemanha. Representantes de todas as frações partidárias do Bundestag, o parlamento alemão, se pronunciaram publicamente em junho de 2008 a favor da preservação do Iasuni e instaram seu governo a apoiá-la. Esse posicionamento efetivo abriu muitas portas e foi fundamental. Por isso, surpreendeu muito a decisão do ministro do Desenvolvimento e Cooperação Econômica da Alemanha, Dirk Niebel, que em setembro de 2010 desistiu de destinar recursos financeiros ao fundo da iniciativa. Isso reduziu as possibilidades de conseguir mais respaldo. Depois das declarações de Niebel, muitos potenciais contribuintes foram tomados pela dúvida. Em 2010, o governo equatoriano definiu o destino do dinheiro que seria arrecadado internacionalmente. Faria parte de um fideicomisso, ou seja, um fundo de capital levantado para não explorar o Iasuni-Itetê e que seria supervisionado pelas Nações Unidas. Foram estipuladas 5 finalidades para os recursos: transformação da matriz energética, desenvolvendo o potencial de fontes alternativas disponíveis no país, conservação das áreas protegidas, reflorestamento, desenvolvimento social sustentável, particularmente na Amazônia, e investimentos em pesquisa tecnológica. Dentro e fora do Equador, a sociedade civil incubou uma discussão interessante com vários documentos e contribuições que posteriormente alcançariam maior intensidade e profundidade. Paralelamente, porém, continuou-se alentando a possibilidade de extrair ao menos uma parte do petróleo existente no parque. O próprio presidente da República não se cansou de ameaçar com a iminente exploração do Iasuni. Mais que uma ameaça, era uma certeza demonstrada, por exemplo, com o avanço das atividades extrativistas no Bloco 31, vizinho ao Itetê, também conhecido como Bloco 43. Ademais, documentos difundidos pelo jornal inglês The Guardian comprovam que o governo demonstrou interesse em conseguir crédito chinês em troca do petróleo Iasuni. Outro exemplo da ambiguidade presidencial ocorreu em 2011, com declarações sobre convocar uma consulta popular que decidisse o destino do Itetê ainda quando o projeto estava vigente. Essas ações, entre outras, foram fazendo com que a proposta perdesse credibilidade. Assim, a lógica de chantagem e a ausência de uma estratégia política coerente e permanente criaram confusão, temor e desconfiança. O próprio conceito de compensação levou a iniciativa exclusivamente ao âmbito financeiro, marginalizando os demais objetivos políticos e, sobretudo, de direitos, como a proteção da vida dos povos em isolamento voluntário ou da própria biodiversidade, tal como estabelece a Constituição de 2008. Este ponto merece uma análise mais detida. Aqui, cabe recuperar a reflexão do ativista boliviano Pablo Solón. A preservação da natureza e dos direitos da Mãe Terra não pode basear-se na expectativa de que o mundo capitalista pagará sua dívida ecológica ou de que a doação virá sem condições nem limitações. Não há dúvida de que isso é correto e justo, dada sua responsabilidade histórica e sua obrigação de reparar o dano. No entanto, a realidade é que nunca seremos capazes de fazer com que os capitalistas paguem até que derrotemos e substituamos o sistema capitalista. A iniciativa Iasuni-Itetê aponta nessa direção.
pois contribui com a superação do capitalismo e com a transformação do mundo a partir dos direitos humanos e dos direitos da natureza. No final de 2008, alterou-se profundamente o sentido da iniciativa, com a aprovação da Constituição de Montecristi. O mandato constitucional é claro em seu artigo 71. A natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Em seu artigo 73 estabelece: o Estado aplicará medidas de precaução e restrição para as atividades que possam conduzir à extinção de espécies, à destruição de ecossistemas ou à alteração permanente dos ciclos naturais. Além disso, o artigo 57 impede a exploração econômica dos territórios onde se encontrem povos livres e em isolamento voluntário. Na prática, ignorando as disposições constitucionais, o governo continuou pela trilha financeira. Assim, empantanou-se em cálculos ambiciosos. Ademais, a última comissão negociadora não teve os mesmos peso e perfil das anteriores, encarregada de conduzir as conversações internacionais. Ivone Baqui, ex-embaixadora do Equador em Washington, acabou atuando como a promotora de uma espécie de criança-esperança sem precisão política ou estratégica. Antes de fazer parte do governo Rafael Correa, Baqui havia sido defensora dos interesses da companhia petrolífera Chevron Texaco, promotora do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e organizadora do concurso Miss Universo no Equador. Em 15 de agosto de 2013, o presidente equatoriano enterrou oficialmente a iniciativa Yasuni TT. Muitos dos argumentos esgrimidos dentro e fora do país para impulsionar a iniciativa foram esquecidos ou simplesmente negados. Os povos indígenas em isolamento voluntário desapareceram da região. Do dia para a noite, a proteção de uma biodiversidade extremamente frágil passou a ser um detalhe facilmente contornável pelas novas tecnologias. A emissão de CO2 deixou de ser motivo de preocupação. Os potenciais rendimentos produzidos pelo petróleo mais que duplicaram ao passar de 7 bilhões para 18,8 bilhões de dólares. Simultaneamente, ofereceu-se à sociedade a esperançosa notícia de que, agora sim, com o petróleo do ITT, o Equador ampliava substancialmente seu horizonte petrolífero e, enfim, poderia erradicar a pobreza. Subtítulo: Limites e possibilidades da compensação econômica. Não é possível esquecer todos os argumentos apresentados em mais de 6 anos para não extrair o petróleo do Yasuni. A lista de documentos e ações oficiais é enorme. Bastaria recordar os atos organizados e as gestões realizadas pelas missões diplomáticas equatorianas. Caberia ainda elencar algumas questões a partir dos cálculos sobre os novos rendimentos petrolíferos. Assumamos como válidas as cifras governamentais sobre os potenciais rendimentos ao explorar o petróleo do ITT. 18,2 bilhões de dólares em valores atualizados, calculados a partir de 40 bilhões de dólares em termos nominais. Um montante potencial que deve ser distribuído ao longo do tempo. A extração se estenderá por um período de 22 ou 25 anos.
Isso significa que o Estado receberá uma média de 2 bilhões de dólares anuais. Estes valores, cujos cálculos possuem muitas inconsistências, nos oferecem toda a informação necessária para a adoção de decisões acertadas. Nesse tipo de projetos, com muita frequência, são feitas contas incompletas, pois não se incorporam todos os custos econômicos e menos ainda os socioambientais. Ademais, não existe tecnologia que elimine os riscos para as comunidades em isolamento voluntário ou que possa evitar derramamentos e outros acidentes próprios da atividade petrolífera. Por outro lado, é uma falácia dizer que agora sim se erradicará a pobreza. Levamos mais de 40 anos explorando petróleo e o Equador não se desenvolveu nem erradicou a pobreza. Além disso, o atual governo, à frente do Estado desde 2007, é o que mais recebeu rendimentos em toda a história da República. Mais de 180 bilhões de dólares em termos nominais, se somam as verbas do orçamento geral e do Estado. Apesar disso, não conseguiu acabar com a pobreza, o que não impede reconhecer que ela foi reduzida de 37% a 27% da população nacional. Embora as províncias com maior concentração de povos indígenas, entre elas as amazônicas, mantenham taxas inalteradas de miséria. A eliminação da pobreza não se obtém somente com o investimento social e obras públicas, mas com uma substantiva redistribuição da riqueza, algo que não acontece no Equador, onde se registra uma melhor distribuição das rendas fiscais em torno de equidade, enquanto que, paralelamente, se aprofunda a concentração do capital. Se quisesse enfrentar a redistribuição da riqueza, os recursos necessários para erradicar a pobreza estariam assegurados sem que fosse preciso extrair petróleo do Iacuni. Atualmente, a carga tributária sobre as vendas dos 110 grupos mais ricos do país é de 2,9%. Se aumentássemos essa carga em apenas 1,5%, poderíamos obter pelo menos 2 bilhões de dólares extras, ao que se prevê arrecadar com a exploração do ITT. Acabar com o subsídio dos combustíveis, que beneficia aos mais ricos e não aos mais pobres, e que representa cerca de 5 bilhões anuais, seria outra fonte de financiamento. A renegociação dos contratos com as empresas telefônicas renderia muito, uma vez que chegaram a ter ganhos anuais de 38,5% sobre seus patrimônios líquidos, e assim por diante. Apesar dos cálculos, deve ficar claro que o assunto não é só econômico, mas fundamentalmente ético e político. Tampouco podemos esquecer que existem expressas restrições na legislação nacional e internacional de direitos humanos, no que se refere à exploração de territórios habitados por populações em isolamento voluntário. E também há que insistir na vigência dos direitos da natureza estabelecidos na Constituição. Diante do fracasso governamental, o povo pediu a palavra. A iniciativa Iacuni-TT ganhou muita força dentro do Equador, tanto que hoje existem o que reclamamos com poderosos argumentos que é conveniente deixar o petróleo no subsolo, mesmo sem receber contribuições financeiras internacionais como contrapartida. O povo equatoriano pretendeu assumir a tarefa logo depois do fracasso do governo do presidente Rafael Correa, e para cristalizá-la, um grupo de jovens, o coletivo Iacunidos, empreendeu a dura tarefa de coletar assinaturas com o objetivo de convocar uma consulta popular sobre a exploração do ITT.
Com poucos recursos e sem respaldo efetivo de grupos políticos estabelecidos, os Yassunidos tiveram de enfrentar uma perversa repressão nascida em várias instâncias do Estado. Apresentaram dentro do prazo um número 30% superior à quantidade necessária de assinaturas, de acordo com o que estabelece a Constituição. 5% dos eleitores, ou seja, cerca de 580 mil adesões. Mas essa titânica ação não prosperou devido a uma fraude promovida pelas autoridades do Conselho Nacional Eleitoral que, conlui com o governo, bloquearam a consulta, anulando massivamente cerca de 400 mil assinaturas. Para tanto, elencaram uma série de argumentos falaciosos e também formalidades que contradizem, inclusive, a própria Constituição. Subtítulos: Indiscutíveis êxitos de um projeto ainda inconcluso. Para além do fracasso governamental provocado pelas incoerências do governo equatoriano, pela insensibilidade das nações mais poderosas e pela voracidade dos interesses petrolíferos, a iniciativa Yassuni-TT nos deixou alguns resultados satisfatórios. Comecemos por reconhecer que o tema adquiriu relevância nacional e internacional. Ademais, diante da reivindicação cada vez mais aceita de que é necessário reduzir e evitar as emissões de CO2, esta é uma proposta concreta para deixar de extrair petróleo, protegendo a natureza. Para destacar a transcendência dessa iniciativa, haveria que acompanhar outras propostas derivadas direta ou indiretamente da ideia de não explorar o ITT, o que já permitiu cunhar o termo Yassunizar, onde, em lugares como o delta do rio Níger, na Nigéria, as ilhas Lofoten, na Noruega, San Andrés e Providência, na Colômbia, ou Lanzarote, nas Ilhas Canárias, Espanha. Na França e em outros lugares da Europa, se realizam esforços para evitar o fracking. Por último, deixar de explorar o petróleo do Yassuni-TT, que representa 20% e 30% das reservas equatorianas, mas que a humanidade consumiria em apenas 9 dias, permitiria promover o indispensável reencontro dos seres humanos com a natureza. Isso, ademais, abriria as portas para caminhar rumo a uma transição energética que possibilite superar o uso de combustíveis fósseis, cujos limites biofísicos estão à vista. Nesta perspectiva, superando visões estreitas e egoístas, espera-se que muitas iniciativas deste tipo floresçam no mundo. A palavra de ordem é criar 2, 3, muitos Yassuni.